Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Você já foi convidado a fazer uma palestra e de repente ficou um pouquinho perdido, sem saber por onde começar? Hoje eu vou mostrar para você como a inteligência artificial pode nos auxiliar e muito na preparação de uma palestra, assim como nós temos mostrado aqui no canal, que a inteligência artificial não é uma inimiga, mas é um instrumento muito bom e importante para que nós possamos melhorar a nossa evangelização. No último vídeo eu já mostrei para você como fazer o seu acesso no ChatGPT, que é o modelo de inteligência artificial que eu uso mais. E hoje nós vamos usá-lo para criar essa palestra. Pessoal, eu coloquei aqui, inicialmente, um prompt ou um pedido para que o ChatGPT pudesse responder da seguinte forma: Você é um especialista em teologia católica e em palestras motivacionais. Crie uma palestra envolvente e motivadora sobre o tema A Cultura do Encontro, proposta por Papa Francisco. Dentro da palestra, conte alguma história que ajude a aplicar o tema. Faltou aqui colocar para quem se destinaria aquela palestra, então ficou uma palestra bem assim, genérica. Vamos dar uma olhada então na primeira resposta. A primeira é o conteúdo que o ChatGPT propôs. O título, A Cultura do Encontro, Construindo Pontes de Amor e Diálogo. Ele coloca como se fosse uma palestra já pronta, como se já estivesse sendo aplicada. Então, a introdução, bom dia a todos, é uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos falar sobre um tema essencial para o nosso tempo, uma proposta que vem sendo fortemente defendida pelo Papa Francisco, a cultura do encontro. Ele explica agora o que é a cultura do encontro e fala que o Papa Francisco convida nas homilias, encíclicas, a viver a cultura do encontro. E aí ele começa a contar uma história inspiradora, um encontro na vida real. Vamos ler a história para ver como que ficou. Permitam-me contar uma breve história para ilustrar isso. Houve um homem chamado Roberto, ele era diretor de uma pequena escola em um bairro carente. Roberto tinha um sonho, transformar aquela escola em um lugar onde as crianças pudessem não apenas aprender, mas se sentir amadas e acolhidas. Certo dia, uma menina chamada Ana chegou à escola. Era tímida, de olhar baixo, carregava em si o peso de uma vida difícil. Vivia uma família fragmentada, e a falta de afeto e de condições básicas transparecia em cada gesto seu. Muitos na escola a viam como problemática e distante. Roberto, com o coração aberto, decidiu que não olharia para Ana como os outros. Ele sabia que algo mais estava por trás daquela postura. Então, ao invés de repreendê-la pelas suas faltas ou desinteresse nas aulas, ele começou a dedicar alguns minutos diários para conversar com ela, ouvindo-a. Não para julgá-la, mas simplesmente para estar ali. Aos poucos, Ana começou a falar. Roberto descobriu que ela enfrentava muitas dificuldades em casa e o desânimo da vida se refletia na escola. Mas aquele encontro diário transformou algo. Roberto começou a ajudá-la não apenas academicamente, mas emocionalmente. Ele a incentivava, dizia que era capaz de muito mais do que acreditava. O que aconteceu? Ana passou a ver a escola como um lugar de esperança. Começou a melhorar suas notas, se envolver mais com os colegas e lentamente encontrou um novo sentido para a vida. Agora ele coloca mais um ponto, a aplicação prática, o que podemos fazer. E aí ele fala sobre a história e tem uma proposta de 3 passos para colocar em prática. Em primeiro lugar, escutar com o coração. É ouvir de verdade. Não escutar apenas palavras, mas entender o que está por trás delas. E aí ele diz: quantas vezes ouvimos alguém, mas não prestamos atenção realmente? Vamos comprometer a escutar mais profundamente. Segundo passo, ter empatia, não julgamento. E terceiro, criar espaços de encontro, no trabalho, na família ou comunidade. E a conclusão, ele diz que a cultura do encontro proposta pelo Papa Francisco não é um chamado teórico, é um chamado à ação. E ele continua desenvolvendo aí. Então, o que eu pedi para ele? Eu pedi para que ele completasse essa palestra, que ele fez como se fosse já realmente uma palestra, com um esquema de roteiro. E eu coloquei, né, que o roteiro deveria ser detalhado, ele deveria colocar os tópicos de cada parte, o que deve ser falado, como está acima,
e as sugestões de gestos ou posturas do palestrante. Então ele entendeu que a gente ia usar esse texto acima como uma base para saber o que a gente ia falar, e ele ia colocar o esquema dividido em partes. Então ele coloca aí o roteiro detalhado da palestra. Então ele começa com uma abertura de 3 a 5 minutos. Coloca o objetivo, o tópico, olha, o que é para fazer, uma abertura calorosa e acolhedora, e ele já começa uma parte do que deve ser dito, que vai ser completado com o texto, né, que ele já tinha feito. Depois ele coloca também a sugestão de gestos ou postura. Olha, o palestrante deve se manter em pé, de frente para o público, com os ombros relaxados e abertos, sugerindo acolhimento. Manter contato visual com a plateia, usando o sorriso, leva para criar empatia logo no início. Movimentar as mãos suavemente para dar ênfase nas palavras da alegria e cultura do encontro. Depois ele continua. O segundo ponto seria a explicação do conceito de cultura do encontro. Ele coloca também o objetivo, né, o tópico, né, o que vai ser falado e como vai ser falado, e também gestos e postura. Ele diz, olha, que o palestrante deve caminhar um pouco pelo palco, abrindo os braços, ao falar de abrir os corações para o próximo, sugerindo uma disposição ao acolhimento. Ou seja, ele vai detalhando agora também os gestos que devem ser feitos em cada parte. Uma história inspiradora. Ele coloca o objetivo, que é contar a história real ou fictícia que ilustre o conceito e aplicação da cultura do encontro. No caso, ele está usando a história que ele propôs, que nós lemos acima, do Roberto e da Ana. Ele coloca também uma sugestão de gestos e postura. Ele diz que ao contar a história, o palestrante pode se inclinar levemente para frente, como se estivesse confidenciando algo importante à plateia, criando uma atmosfera íntima e envolvente. E diz aí para fazer pausas estratégicas, para criar suspense, especialmente nos momentos de transição da história. Depois, o quarto ponto, aplicação prática. O que podemos fazer? Ele diz aí que vai mostrar os 3 passos da aplicação prática que nós vimos acima: escutar com o coração, ter empatia e não julgamentos, criar espaços de encontro. E também ele coloca aí sugestões de postura para cada momento aí da fala. Olha, quando falar sobre escutar com o coração, o palestrante deve colocar a mão no ouvido, simulando uma escuta ativa. Ao falar de criar espaços de encontro, usar um gesto circular com as mãos, sugerindo a ideia de um ambiente acolhedor e inclusivo. Coloca aí uma conclusão e também a sugestão dos gestos e postura para a conclusão. E uma interação final que ele colocou como algo a mais no roteiro para completar a palestra que estava acima. Então, ele abre espaço para perguntas ou reflexões do público, reforçando a interatividade. Aí ele propõe algumas perguntas e fala para estimular o público para refletir sobre como eles podem, em suas vidas, implementar a mensagem da palestra. E também os gestos e posturas. Último gesto aqui, manter a postura receptiva, com braços abertos e sempre responder com um sorriso, promovendo o ambiente acolhedor. Bom, a partir daí, o que eu pedi para ele? Eu pedi para ele completar, né, esse roteiro, mas que ele agora colocasse em cada ponto sugestão de perguntas, em cada parte. E aí ele repete o roteiro todo e em cada parte ele coloca perguntas. Por exemplo, na introdução, ele coloca: alguém já ouviu falar da cultura do encontro, Papa Francisco? O que vocês acham que significa encontro? Qual o papel que o encontro tem nas nossas vidas diárias? E assim por diante. Ele vai colocando perguntas, olha, sugestão de perguntas em cada ponto. Né? Para cada ponto, ele coloca algumas questões para ajudar a entender aquele ponto. Na história, por exemplo, ele coloca: quantos de nós já encontramos alguém como Ana, que parece distante ou desinteressada, mas no fundo carrega uma dor? Vocês já experimentaram como um simples ato de escuta ou acolhimento pode transformar a vida de alguém? O que vocês acham que motivou Roberto a agir dessa forma com Ana? Então, perguntas que podem ser, né, colocadas durante a palestra ou no finalzinho de cada ponto, né, que podem ajudar na interação com as pessoas. As perguntas finais: quem gostaria de compartilhar um momento em que vivenciou ou praticou a cultura do encontro? Ele coloca perguntas para cada uma. Apesar de já
está bom, né? Eu até coloquei aqui, muito bom, mas agora indique duas ou mais imagens que possam ser usadas em cada ponto da palestra. Aí ele vai passar para mim aqui duas imagens para cada ponto. Para a abertura, ele coloca uma imagem do Papa Francisco acolhendo a multidão, com braços abertos, representando a disposição para o encontro. E a segunda imagem, uma multidão diversa de pessoas se abraçando ou apertando as mãos, simbolizando unidade e acolhimento. Eu pedi essas imagens porque, se a pessoa for usar uma projeção ou uma apresentação mesmo, ela pode usar essas imagens, ou mesmo para colocar como fundo lá durante a palestra. Então, para cada ponto, ele colocou a sugestão das imagens. Olha, a explicação do conceito de cultura do encontro. Um grupo multicultural em círculo, o Papa Francisco em um encontro interreligioso. Depois, a conclusão motivadora, ele colocou pessoas construindo uma ponte ou formando uma corrente humana, e pessoas, grupos de pessoas em oração ou em um gesto de unidade. Bom, e agora o que que eu pedi para ele? Então, para cada ponto, ele colocou duas imagens. Eu pedi para ele fazer o prompt. O prompt, como você já sabe, é essa instrução que a gente dá para a inteligência artificial criar a imagem. Então, eu pedi, agora faça o prompt de cada uma dessas imagens para que eu possa gerá-las com inteligência artificial. E eu pedi para que ele indicasse, para que eu entendesse, em cada prompt, se é uma imagem realista, se é um desenho, uma pintura ou outro tipo. E aí ele fez aqui os prompts. Então, para cada imagem, ele produziu aqui o prompt. Olha aqui o primeiro. Uma imagem realista do Papa Francisco, com os braços abertos, sorrindo, enquanto acolhe uma multidão diversa. Então, cada uma das imagens, ele colocou um prompt. E o que que eu faço com esse prompt? Eu venho aqui e copio e vou colar. Se eu tiver créditos ainda aqui no ChatGPT, como eu uso o gratuito, eu coloco aqui que ele vai me dar a imagem. Se eu não tiver, eu posso usar outras opções que eu vou mostrar para vocês também. Então, vou começar aqui. Eu fiz também algumas imagens de amostra para você. Então, ele fez, olha, um prompt para cada imagem que ele tinha sugerido. Pedi para que ele criasse aqui essa imagem. Uma imagem realista do Papa Francisco, com os braços abertos, sorrindo enquanto acolhe uma multidão bem diversa. O fundo é um espaço aberto com pessoas de diferentes idades, etnias e culturas. Aí o que que ele respondeu para mim? Essa eu deixei aqui para mostrar para vocês. Como eu coloquei aqui que era do Papa Francisco, ele não criou, porque ele não pode, ele tem uma regra de não criar nada em relação a pessoas públicas, pessoas reais. Então ele diz aqui que não conseguir gerar a imagem solicitada, pois o conteúdo envolve figura pública, como o Papa Francisco. Está fora da nossa política de criação de imagens, né? Ele ainda se oferece para reformular o pedido e sugerir outras maneiras de ilustrar a palestra com imagens semelhantes, né? Ele mesmo se ofereceu, mas eu mesmo quis fazer, então eu só tirei onde estava Papa Francisco, eu coloquei, né, um Papa católico. E aí o que que ele mandou? Veio essa imagem, né, de um Papa parecido com, ficou entre o Papa Francisco e o Papa João Paulo II, né? As imagens do Vaticano no fundo, né? Uma imagem das pessoas de idades diferentes e também de etnias diferentes, né? Culturas diferentes que ele colocou. Bom, depois eu peguei essa outra imagem aqui, que na verdade é um outro modelo. Aquela primeira era uma imagem realista, né? Essa aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui uma imagem realista. Agora, esse outro prompt, ele foi colocado como um desenho detalhado de duas mãos se encontrando num ato de se acolher, se suportar umas às outras. As mãos são de pessoas diferentes e as cores diferentes das mãos vão demonstrar a unidade e empatia. O fundo é simples e abstrato, o foco no gesto e não no fundo. Então, o que ele criou foi essa imagem aqui, que foi bem abstrata mesmo, um desenho mesmo. No final, eu pedi para ele que indique algumas dicas essenciais para que essa palestra seja um sucesso. Então, essa palestra, né? E as pessoas sintam-se realmente motivadas.
E aí ele deu aqui algumas sugestões. Primeiro, conexão autêntica com o público. Ele disse para mostrar empatia, fazer contato visual e contar histórias pessoais. Ele disse para usar pausas eficazes. As pausas servem para dar ênfase às mensagens-chave e dando espaço para o público refletir. Movimentação estratégica é movimentar-se no palco de maneira natural e gestos significativos, como esses gestos que ele sugeriu para cada momento da palestra. Interação com o público, para fazer perguntas retóricas e incentivar as respostas. Cuidado com a voz e a entonação, utilizar o visual de forma inteligente. As imagens sugeridas podem ser usadas estrategicamente para iluminar pontos-chave e chamar atenção para as imagens. Fazer uma conclusão poderosa para deixar uma mensagem inspiradora e terminar com gratidão. Envolver emoção e racionalidade. Estar aberto ao feedback, ao retorno que o público vai dar e autenticidade e paixão. Falar com paixão sobre o tema. Se você realmente acredita e vive o que está transmitindo, essa autenticidade será percebida pelo público e a motivação será natural e contagiante. Seja vulnerável quando necessário. Mostrar as próprias lutas ou desafios em relação ao tema. Então, são essas 10 sugestões de como fazer essa palestra ser uma palestra inesquecível. Eu agradeço a você que está acompanhando o canal. Muito obrigado por participar aqui conosco. Devagarzinho nós vamos mostrar como a inteligência artificial pode nos ajudar e muito em todos os campos, em todos os trabalhos que nós fazemos de evangelização. Fique com Deus e até nosso próximo vídeo.